No Espaço Feminino de hoje, o chefe Paulo Araújo com um papelote de shiitake aqui no Espaço Feminino. Nesse tema saúde, a gente vai conversar sobre como é que anda a sua imunidade. As meninas já estão prontas lá na nossa sala. A Érica Azevedo, imunologista, e a Gláucia Figueiredo, que é nutricionista, já estão prontas para o bate-papo. Então, se você quiser ligar para a gente para fazer perguntinha, tá tranquilo. Nesse horário de 3h30 ao vivo, é só ligar no 2112-6222. O código é o 21 aqui do Rio de Janeiro, ok? Então, é só ligar para a gente para fazer a pergunta. Chefe, tudo certinho então? Já? Tudo certo. Vamos começando aí. Já usando aí uma manteiguinha, não é isso? É, vamos usar um pouco de manteiga para dar uma dourada num pouquinho de alho. Para refogar o nosso shiitake. Um pouquinho de alho. Isso. Papilote de shiitake hoje aqui no nosso espaço. O chefe Paulo Araújo com a gente. E os contatos do chefe, já já você vai ver aí rodando no seu vídeo. Bom, cheirinho rápido. de alho é tão bom, né? É bem Gostoso. rápido, eu não gosto de deixar o alho queimar muito, só para dar uma dourada. Eu vou acrescentar o shiitake, cortado em filetes. Às vezes as pessoas têm um pouco de receio, né? De usar o cogumelo, não sabe como fazer. Eu adoro cogumelos, até porque eu trabalho num restaurante japonês, né? A gente usa muito cogumelos. O shiitake eu acho muito fácil de preparar. Essa receita é bem simples, mas eu faço sempre. Ele pode ser assado, só com um pouquinho de alho e manteiga. Várias preparações. Substitui a carne para os vegetarianos com muita facilidade. O cozimento é bem rápido. Uma receita que fica pronta para uma entrada, para um acompanhamento. É bem versátil. Você pode acompanhar carnes, peixes, frangos. Você deixou a manteiga e o alho e você está deixando aí ele só... Ele tá suando, que a gente chama, né? Que fazer esse barulhinho na frigideira. Agora eu vou acrescentar o saquê. O saquê vai evaporar o álcool. O saquê mais o shoyu que vai formar um molho. Você também não botou sal, né? Então... Eu não estou utilizando sal nessa receita porque o shoyu é muito rico em sódio, né? Porém, a pessoa, se achar que está pouco, pode estar utilizando. São 2 colheres de shoyu. Para finalizar, a gente vai finalizar com óleo de gergelim e gergelim torrado. É bem rápido, vou deixar cozinhar um minutinho. Ficou bem cremoso. Ela dá uma emocionada a manteiga com o saquê e o shoyu. E agora nós já podemos preparar aqui onde vamos apresentar. Olha, Supermax, mostra para a amiga de casa. Ele colocou um pedaço aqui de papel de alumínio. Isso. E agora? Cortado quadrado. Vou finalizar com um pouquinho do óleo de gergelim. Só gosto de usar no final, porque é só para dar um aroma, para não ficar muito gorduroso. E o gergelim torrado. Isso você já tirou, né? Já tirei do fogo. Ou vai botar de volta? É só para misturar o óleo mesmo, mas já tá pronto, já tá cozido. Deu uma cor bonita e você viu, né? Rapidinho. É, bem molhado. Pode apresentar? Pode. Eu pensei que fosse ao forno, mas esse não vai. O papilote ele dá para preparar também no forno, é uma forma de cozimento, né? Dos alimentos para manter os sucos. No caso do restaurante, como a gente vende muito, a gente prepara na frigideira e só apresenta no papilote. Entendi. Tá? Também você pode usar como uma forma de apresentação. E também de preparo. Para colocar todos os alimentos, os temperos aqui, e posso levar ao forno também, tá bom? Tem duas formas.
E acompanha o que, chefe, esse shiitake que você fez? Esse é conhecido na cozinha japonesa como uma entrada mesmo. Só ele, você pode comer com hashi. E também acompanha muito bem peixes, né? Salmão e tal. Esse é uma entrada bem clássica da cozinha japonesa, que é o shiitake no papilote. Tá? Muito bem, chefe. Paulo Araújo. Para apresentar, é para manter a umidade, o calor, aí chegou no... Mas aí a gente abre depois. Isso. Tá. Vamos deixar assim ele preparado. E já vamos abrir. Tá. Agora é o seguinte, você que está fazendo aniversário hoje, está com a gente, felicidades. Beijo no coração, obrigado pela companhia. E o texto que está no vídeo é o seu presente. O coração ansioso deprime um homem, mas uma palavra bondosa o anima. Seu coração é lugar não para depressão e ansiedade, mas lugar para ânimo e bondade. Felicidades. Bom, chefe, vou deixá-lo aqui um minutinho, volto já, para a gente conversar no nosso tema saúde, como anda a sua imunidade, a nossa imunidade, né, gente? Érica Azevedo, imunologista, e Gláucia Figueiredo, nutricionista, estão aqui para esse bate-papo. Meninas, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela companhia de vocês. Nós temos, assim, hoje, a ideia de poder estar aqui contribuindo bastante a respeito desse assunto, no que diz respeito a que você conheça como é que é o seu sistema imunológico. Então, Érica, ajuda a gente. Como é que funciona o sistema imunológico? Qual é a função dele? Fala pra gente. Bom, o sistema imunológico ele serve para nos proteger de agentes agressores, micro-organismos, pode ser fungo, bactérias. E até, por exemplo, quando você tem um trauma, ele vai entrar em ação também, né? Temos dois tipos de resposta principal, né? Que a gente chama de imunidade inata e imunidade adaptativa. Basicamente, a imunidade inata é aquela que age logo no início da infecção, que independe do reconhecimento do antígeno. Esse outro tipo de imunidade, a imunidade adaptativa, é que vem em segundo plano e é o que a gente ativa quando, por exemplo, faz uma vacina. Né? Grande característica dela é que ela tem memória. Ela por exemplo, quando você teve catapora uma vez, você não vai ter uma segunda vez, porque você desenvolveu imunidade adaptativa e aí você não, né? Você tem anticorpos que te protegem contra a catapora novamente. Entendi. Né? Ó, nós vamos então acompanhar agora o informativo que abre bem essa nossa conversa hoje aqui. Dá uma olhada. Cogumelos, você precisa comer mais. Ele conquista devagarinho o paladar do brasileiro, só que precisamos incluí-lo muito mais vezes no cardápio para tirar proveito dos seus efeitos contra o excesso de peso e a favor da imunidade. Conheça os cogumelos mais famosos que andam visitando o prato dos brasileiros. Cogumelo Portobello tem a variedade de coloração parda, tem uma textura um pouco mais firme do que a do champignon, já o aroma é mais intenso. Cogumelo de Paris é conhecido como champignon. Ele é branco e seu chapéu tem o formato de botão. Quando amadurece, o sabor se torna acentuado. É o cogumelo preferido dos brasileiros. Fungo sec é o cogumelo desidratado. A retirada da água preserva a textura e retém a maioria dos nutrientes. Porém, alguns elementos podem se perder no meio do caminho, como os açúcares e os minerais. O shimeji é pequeno. Ele possui chapéu escuro, mas também pode ser branco ou castanho acinzentado. Além de aroma marcante, apresenta textura crocante e tem um sabor bem delicado. O shiitake tem um chapéu na cor marrom escuro e é bem largo. O seu sabor é bem suave, o que talvez explique o crescente interesse do consumidor em levá-lo para a cozinha. O mais interessante é que os cogumelos por si só são aliados da imunidade. Isso porque possuem uma fibra chamada beta-glucana. Apesar de os mecanismos não estarem completamente esclarecidos, sabe-se que ele auxilia na recuperação do sistema de defesa, informa a bióloga Sandra Maria Gomes da Costa, professora da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Interessante, não é, Gláucia? O alimento, ele tem uma relevância
no sistema imunológico, né? Sim, foi interessante apresentar os cogumelos que o chefe comentou. Tem proteína, às vezes a gente pensa, a proteína é importante para o sistema imunológico? Com certeza. Você precisa de multiplicação das células e as células, ela se utiliza dessas proteínas nessa multiplicação celular. Então, consumir proteínas também é importante, assim como todos os outros nutrientes. E outra coisa interessante que a gente comentou no bloco anterior foi a respeito da convalescência, de quando a gente está convalescente, às vezes a gente não quer comer. É tão importante para o sistema imunológico. Fica sem apetite, Fica sem apetite, você não quer comer, fica prostrado. É tão importante se hidratar, comer os alimentos, mesmo que não seja... em grandes quantidades. Em grande quantidade, mas na forma que você mais aprecia. Pode ser um mingauzinho, qualquer alimento, porque você precisa de energia. Seu sistema imunológico já está batido sem energia, como que vai ficar? Temos uma ligação. Alô? Alô? Pois não? Pronto? É Mercedes, é isso? Sim. Pode fazer a sua pergunta, Mercedes. Olha, Márcia, apresentou em mim uma hanseníase. Aí eu não tenho anemia nem nada. O médico falou que meu sistema imunológico está baixo. Eu queria saber o que me causou esse sistema imunológico baixo. Tem alguma pergunta para ela, doutora? Não, é assim, o que eu penso que ele tem dito com isso é que a hanseníase ela é uma doença que a apresentação dela vai variar conforme a resposta imunológica da pessoa. Nisso tem 4 tipos de hanseníase, né, que vão se apresentar de forma mais grave ou mais leve, dependendo do tipo de imunidade. Mas aí não é uma questão do sistema imunológico estar ruim ou estar fraco, né? É a forma como o sistema da pessoa responde, né? Mas como é uma micobactéria, né, uma infecção, a pessoa... Hoje em dia tem muito tratamento, é muito simples, né? Não tem muito... Não temos alardes nesse sentido, é uma doença hoje em dia totalmente tratável, já foi diagnosticada, agora é só tratar. E agora é interessante, né, que assim, o nosso corpo, ele faz uma resposta, não é isso? Ele tem uma resposta. Sim. Para várias agressões, né? Que a gente às vezes não se dá conta que a gente está agredindo o nosso corpo e ele está ali tentando responder. Sim, o nosso sistema imunológico ele pode responder de várias formas, né? Existem vários tipos de resposta imunológica. Até porque existem vários tipos de agressões. Sim. Né? Um vírus vai necessitar de uma resposta diferente de uma micobactéria, de uma bactéria que é extracelular, né? Então, o sistema imunológico tem que se adaptar a esses tipos de agressões diferentes. E como é que a gente identifica que a nossa imunidade ela está baixa? Como é que a gente pode, num autoexame, em algo que a gente esteja entendendo, não de uma forma assim clínica, mas comumente no nosso dia a dia? Bom, a gente costuma dizer assim, né? Eu gripei. Então quer dizer que a minha imunidade está baixa. Alguma coisa desse tipo, como é que a gente identifica? Bem, primeiro eu só vou diferenciar 2 coisas, que tem realmente o fato da pessoa estar com a imunidade baixa e tem a pessoa que tem realmente um problema imunológico, como uma imunodeficiência primária, que é uma doença de base que causa uma imunodeficiência. Eu não vou falar desse caso, para isso tem certos sinais de alerta que são bem... por exemplo, a criança que tem mais de 2 pneumonias no ano, a pessoa que tem 4 ou mais otites no ano, isso aí são sinaizinhos de alerta que existem, que tem que fazer uma... Não necessariamente quer dizer que a pessoa tem uma imunodeficiência mais grave, mas já levanta o sinalzinho de alerta, né? É bom que se investigue, então. Isso, nesse caso. Ou uma diarreia crônica, né? Por exemplo, uma infecção muito grave, que, por exemplo, a criança... Estou falando de criança que é mais comum em crianças, né? A criança vai para um CTI, uma pneumonia grave, que a criança precisa ficar dias no CTI, né? Então, isso aí já são sinais mais fortes de uma coisa mais grave. E tem aquela imunodeficiência, e não é bem uma imunodeficiência, uma imunossupressão, vamos por assim, que pode acontecer por coisas do dia a dia. Por exemplo, a má alimentação, a falta de sono, a pessoa está muito cansada, e até os extremos de idade. Por exemplo, na criança é comum ter uma baixa de anticorpos fisiológica, simplesmente porque os anticorpos da mãe, né, que a mãe passa pela placenta para o bebê, começam a cair lá por volta de 3 a 6 meses, só que a criança ainda não produz níveis
não produz em níveis bons. Ela só vai produzir em níveis bons lá para 5, 7 anos, que é bem aquela fasezinha que a criança fica tendo aquele monte de resfriadinho que deixa a mãe doida. E o sistema imunológico só vai estar maduro mesmo só com uns 12, 14 anos. Entendo. E no outro extremo, né? Na velhice, que acontece? Aí é quase que o oposto. O que sobra são os anticorpos de memória. Sim. Então, o idoso ele vai responder muito bem para aquelas coisas que ele já teve. Mas uma doença nova, por exemplo, as gripes, né? Que todo ano muda. Isso. E aí, o idoso, como todo ano o vírus muda, por que ele tem que tomar a vacina? Para exatamente essa memória. Exatamente, para ele ter essa memória e não desenvolver, né, uma infecção mais grave, né? Mas é muito interessante isso, porque, Gláucia, a gente está falando aqui desses extremos de idade, né? Muito novo. Sim. E já o idoso. E você falou muito bem sobre esse momento da convalescência, o momento em que essa imunidade em algum momento foi afetada e ela deu uma baixa. Aqui a pessoa, já que está... O idoso é muito comum isso, né? A criança também, né? Que fica sem vontade de comer, enjoadinho, né? E tudo. Aí é interessante que se insista, mas até que ponto insistir nessa questão da alimentação e como? Ajuda a gente. Lembrando que é importante. Então, você vai insistir sabendo que é importante. Então, você oferece a refeição. Às vezes a criança gosta de uma outra forma, gosta de batido com leite, por exemplo, uma fruta. Se não foi a fruta, ela pode ir batida com leite. Então, uma outra forma de ir a fruta. Então, tentar oferecer opções que se tornem mais atraentes, tanto para o idoso quanto para o adulto. Tanto para a criança quanto para o idoso. E insistir à medida que vai oferecendo, sem insistir com muita veemência. Tenta mudar a preparação. Porque eu acho engraçado, porque a mãe, ela fica... Vocês são mães? Não. Eu sou. A gente fica, naquela tensão, né? Tem que comer, tem que comer. E aí a gente exagera um pouco. É muito veemente essa hora e a gente tem que ter cautela. Lembrar que pode ir de outra forma, com outro sabor, de uma outra textura. Às vezes não quer tomar sopa de legumes, mas se bater e fizer um creme pode ser mais bem aceito. Vale uma batata frita? Muito cuidado. Muito boa essa. Muito cuidado. Porque é assim, já que o sistema imunológico está aí problemático, digamos assim, de uma forma bem do senso comum falando, o alimento precisa ser selecionado com cautela. Sim. Por quê? Porque a gente tem que convir aqui que, por exemplo, frituras nessa hora também não vão colaborar. Muito, né? Sim, como eu falei inicialmente, os alimentos in natura, evitar alimentos industrializados, tentar procurar uma gama maior de alimentos, então tentar frutas, verduras, legumes, que todos eles são fontes de nutrientes. Então, tentar ser o mais variado possível. É muito interessante que, por exemplo, a gente falou dos cogumelos, né? Existem muitas variedades. E são alimentos que garantem essa posição melhor do sistema imunológico, né? O que você diria? Existem outros alimentos? Sim, por exemplo, a gente deu o exemplo do cogumelo, que é fonte de proteína. Mas, por exemplo, a pessoa não gosta da textura do cogumelo, procura outro alimento fonte de proteína. O frango, o peixe. Então, existem fontes desses nutrientes. Certo. Por exemplo, na receita também falou do óleo de gergelim. Às vezes não gosta da textura, não gosta do cheiro do óleo de gergelim, ele também é fonte de vitamina E, por exemplo. No óleo de girassol, óleo de canola, que ajuda o sistema imunológico. Essa é um caminho bastante... É claro que a gente não quer aqui falar que existe só um tipo de alimento. A gente quer aqui disponibilizar outras ideias, porque de repente no lugar onde você está, né, pode não ter o que a gente está dizendo aqui, mas pode ter outro alimento que também é fonte aí de proteína. E vai ser muito interessante para dar aí uma força, um up no sistema imunológico. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Vamos falar um pouquinho sobre vacinação, né? E outros aspectos dentro do assunto sobre o sistema imunológico aqui no nosso Espaço Feminino. Lembrando que você pode estar ligando para a gente, fazendo a sua pergunta, 21 12 6222
agora no horário das 3h30 ao vivo. Já já a gente volta. Eu quero